Cara, dói falar isso, mas é um time que tem opções. Você vê hoje, né? Ali o Juninho entrando, aí uma correria danada, aí entra Michael. É diferente. E é um time que você não pode errar. Se você cometer um erro, uma falta de atenção, os caras vão parar dentro do gol. E aí você não tem esse recurso, você não tem essa qualidade pro adversário se preocupar também, fechar um pouco mais. Não, é só lá. É a correria desenfreada que esses caras têm, né? E aí. É, nação flamenguista, né? A mídia vascaína fazendo um comparativo aí, né? Fazendo aí o que tem muito torcedor flamenguista às vezes que a gente diz, eles não acreditam, né? Tem alguns torcedores vascaínos, pessoal, que são realistas. Fala a verdade, tenha consciência. Fizeram comparativo aí, né? Por exemplo, o duelo Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense. Qual a diferença desses dois duelos? Tem algum time que tem medo de enfrentar o Flamengo? O que vocês acham, né? Pois é, Flamengo hoje, sem sombra de dúvida, não é aqui soberba, não é nada. O Flamengo tem o melhor elenco, tem o melhor treinador, joga o melhor futebol, claro, tem o investimento mais alto também, né? Isso aí também ajuda muito, né? Não vamos aqui também esconder e passar pano, né? O investimento do Flamengo é gigantesco, né? Para um investimento de Vasco, de Fluminense, né? Mas sem sombra de dúvida, os vascaínos aí, pessoal, tá mais do que certo, né? Já quero aqui deixar os parabéns, né? Eles fazem uma análise perfeita, né? Flamengo hoje, se você vacilar, os caras passam por cima. Flamengo hoje tem um elenco que você olha para o banco de reserva, tem Everton Cebolinha, tem Luiz Araújo, tem Pedro que sequer vai estar jogando, né? Então, sem sombra de dúvida, eu acho que a expectativa do torcedor flamenguista é a melhor possível, né? Para ganhar competições importantes. Claro, os rivais ficam de orelha em pé, fica imaginando, né? Onde é que vai parar esse Flamengo, quando enfrentar o Flamengo, a dificuldade que vai ter. E sem sombra de dúvida, o time hoje que enfrentar o Flamengo vai ter dificuldade sim, né? Vamos acompanhar as reações aí, já quero deixar crédito ao vídeo, né? Vasco em Família, pessoal. O link vai estar aqui para vocês lá se inscrever. Vale a pena vocês acompanhar, apesar de ser um canal rival, mas o cara é top, top, top de verdade, sempre falando a verdade. Vamos ver o que foi que ele falou aí, final do vídeo, deixa a minha opinião, vamos lá. Estava vendo aqui essa postagem de uma página que eu sigo, Vasco até a morte. Tá na tela para vocês. Deixa eu pegar aqui o celular que minha vista já não tá aquela coisa, hein? Vamos lá, ó. Você vê a postura do Fluminense nesses dois jogos contra o Flamengo e sente vergonha do Vasco. E assim, os times de Vasco e Fluminense têm praticamente o mesmo nível. Não é nada muito absurdo. Mas os caras competem. Não estão se acovardando frente a um time que é claramente melhor. O Vasco precisa, de uma vez por todas, voltar a jogar clássicos como o Vasco. Quero saber a sua opinião em relação aqui a essa postagem. E eu concordo basicamente aqui com tudo. Um ou outro pode debater o nível, né? Porque eu já vi aqui nos comentários, não, o Fluminense Série C é muito melhor que o Vasco. E tem gente que comenta, não é de forma nenhuma. Eu não acho, como ele disse aqui, nada de absurdo. O que a gente pode pontuar em relação ao Série C hoje, se você citar, se eu te perguntar, cita aí os 5 melhores jogadores em atividade no Brasil. Eu acho que você vai colocar um jogador deles. Na minha visão, é o Arias. Joga muita bola. Ah, pode hoje não ter assim e tal, mas joga muito. Tá numa excelente fase. Então tem um dos melhores jogadores atuando no Brasil, o Série C. Mas se você vê ali peça por peça, a gente tem que analisar também momento. Alguns jogadores do Vasco que não estão 100% fisicamente. Então, assim, nada de absurdo. E aí o ponto que eu quero colocar aqui, e até um fato que aconteceu ontem atrapalha a minha teoria, a gente vai comentar sobre isso, que é verdade. A postura do Fluminense, ela é totalmente diferente. É um time que me parece não tem medo do Flamengo. Com toda a dificuldade, claramente é um time inferior, mas não tem medo. Tenta jogar, sustenta e o Vasco tá apavorado. E eu acho que tem um peso do histórico recente nisso também. Porque o Fluminense, além de ser um time, foi o único aí recentemente, né, que ganhou do Felipe Luiz, tem aquela virada aí também, perdeu o primeiro jogo da final por 2-0, virou, né, no segundo 4-1. E o Vasco vem tendo assim partidas contra o Flamengo, que sabe, é difícil, né, cara? Teve um ano desse aí, primeiro tempo, 4-0 pros caras. Teve o 6-1. São massacres, né, que o Vasco vem sofrendo nas partidas, apesar ali do resultado. Às vezes, né, como foi agora, só perdeu, mas no ano passado foi massacrado, mas conseguiu achar um gol ali com o Felipe Coutinho. Então eu entendo que o Vasco entra apavorado contra o Flamengo e o Fluminense não. Tem uma certa confiança, mas aí é o ponto que eu vou chegar. Bate também nas limitações, porque hoje, cara, dói falar isso, mas é um time que tem opções. Você vê hoje, né, ali o Juninho entrando, aí uma correria danada, aí entra Michael.
É diferente. E é um time que você não pode errar. Se você cometer um erro, uma falta de atenção, os caras vão parar dentro do gol. E aí você não tem esse recurso, você não tem essa qualidade pro adversário se preocupar também, fechar um pouco mais. Não, é só lá. É a correria desenfreada que esses caras têm, né? E aí eu vejo isso. Também esbarra. Por mais que não tenha medo do Vasco, também esbarra nas limitações técnicas. E aí também não fez muita coisa, não criou muita coisa em comparação ali também com o Vasco. Mas o Vasco tem muito medo. Só que a teoria que eu venho levantando aqui com vocês é aquilo. Cara, o Flamengo hoje não é parâmetro pra gente. De forma nenhuma. O Vasco hoje não compete com o Flamengo. Quero dizer, no Brasileirão. De forma nenhuma. Então, eu entendo que hoje o Flamengo, de longe, a gente acompanha aí. Eu vejo o Palmeiras jogar, não joga dessa forma. Teve um período aí que falaram que era o Corinthians, mas já tá matando a planta. O São Paulo não joga, né? O Galo que eu não vi, o Inter que eu não vi. Mas muita gente coloca o Flamengo hoje como o melhor time do Brasil. E aí você soma isso, o melhor time do Brasil e o medo do Vasco. Só que durante o Campeonato Brasileiro, no Campeonato Brasileiro, a gente não vai enfrentar esse tipo de performance do Flamengo. E aí eu quero ver. Como é que o Vasco vai se sair, né, em relação ao Santos. A gente vai destacar aqui, né, os 5 primeiros jogos do Vasco. Então eu prefiro esperar, porque eu também não acho o time do Vasco tão pavoroso assim. Principalmente se esses caras que chegaram aí ajudar, contribuir com velocidade, com qualidade técnica na frente, e aí você ajustando a defesa, eu acho que dá pra fazer um campeonato brasileiro tranquilo. Porque eu acho que o Flamengo não é parâmetro pro Vasco. Repito, soma a qualidade do time adversário e o medo que o Vasco tem. E aí eu concordo aqui com ele. Tem que voltar a ter personalidade, entender que tem uma diferença, mas entrar confiante, chegar junto, mudar as peças também ali do Vasco no sentido de colocar mais gente pra correr com condição física, de repente mudar a ideia de jogo contra eles, sabe? E a gente vai encarar o Flamengo, se eu não me engano, na 5ª rodada do Brasileirão. Mas meu ponto é isso em relação a mais um título aí, infelizmente, deles, família vascaína, e também analisando ali a atuação do Série C. Seguindo aqui a nossa resenha, a gente vai falar sobre uma matéria do GE que você votou e eu... surpreendeu, cara. Perdi até as palavras aqui. Tal zagueiro, na sua opinião, tem que ser titular absoluto do Vasco. A gente tem também aqui uma informação exclusiva sobre o jogo treino. Eu, mais uma vez, vou trocar uma ideia sobre a defesa do Vasco, né? Já que ontem a gente trouxe aqui uma informação do canal Atenção Vascaínos dizendo que o Maurício Lemos é titular. Nesse momento ele ganhou a vaga do Lucas Freitas e deve iniciar o Campeonato Brasileiro como titular. E aí, cara, eu venho aqui recebendo algumas críticas, né, debates muito interessantes sobre Manuel Capasso. E realmente é a última vez que eu falo aqui de Manuel Capasso. Senão fica chato aqui pro Thiago. Só dando continuidade aí. Sem sombra de dúvida, eu acho que quando o Vasco entra em campo com o Flamengo, ele já entra traumatizado, né? A verdade é essa. E vai ficar chato pra você também. Mas hoje eu me deparei com esse comentário aqui do Felipe Machado e gostaria de botar na tela aqui para vocês. Tudo bem? Vamos lá? Vendo aí? Por isso eu peço comentário de vocês aqui. Vira conteúdo, como um amigo meu me zoa, né? Tá aí, ó. Você não entende nada de futebol. Absolutamente nada. Olha, ele foi taxativo. O Capasso é o melhor zagueiro desse elenco aí do Vasco. O cara ficou marcado por um erro contra o Flamengo. E mesmo assim, ele se redime e faz um gol de cabeça. Capasso foi eleito o melhor zagueiro do futebol paraguaio ano passado. O Lucas Freitas entregou e participou negativamente dos 3 gols do Flamengo. E você ainda vem defender esse cara? Tá de sacanagem. E assim, meu amigo Felipe, com todo o respeito do mundo, eu de fato, eu não entendo nada de bola. Eu sou aqui o cara que deixa minhas opiniões, não entendo nada. Mas pelo jeito, com todo o respeito, você não entende uma bosta nenhuma. Bosta nenhuma. Quando você utiliza o argumento que o Lucas Freitas falhou em gols do Flamengo e fala que o Capasso foi o melhor zagueiro do campeonato paraguaio, irmão, tem um abismo aí. Você não entende absolutamente nada. E aí, cara, é a última vez que eu falo do Capasso. Porque é um cara que foi campeão paraguaio, melhor zagueiro, e não tem um Boca, não tem um Racing, não tem um Independiente, não tem, sei lá, fala um time grande aí da Colômbia, lá, algum time Atlético Nacional, mas ninguém se interessa pelo Capasso, não. Isso não é estranho. Não, mas pra você não é, né? Só o Atlético que quer contar com o Capasso. E aí eu venho aqui com meus argumentos. Última vez. Eu fui lá ver o Campeonato Paraguaio, que tem apenas 12 times, né? Aí eu te desafio, você, Felipe, e qualquer um que defende o Capasso, me falar um atacante do Campeonato Paraguaio. Olha os times, Guarani, 2 de Maio e não sei o que, Nacional, Cerro Porteño, Sport Luquenho, não tem, gente do céu, que é isso,
Cara, o argumento do Capasso ser o melhor zagueiro do Campeonato Paraguaio me assusta como vascaíno, gente. Me assusta, cara. O que tem no Campeonato Paraguaio? Aí eu fui ver aqui outros detalhes, né? Por exemplo, como esse aqui, ó. O Campeonato Paraguaio, o Olímpia, foi campeão no ano passado em 22 partidas e marcou 29 gols, né? E tomou 16. Cara, eu fui pegar o ataque do Vasco em 22 jogos. Em 22 jogos, num campeonato muito mais difícil, naquela sequência que o Vasco tomou porrada do Criciúma, não fez gol contra o Juventude, lembra? 6-1 contra o Flamengo em 22 jogos, com toda a dificuldade e verrete dependência. A gente está falando aqui de um time que terminou no Campeonato Brasileiro na 10ª colocação e um campeão nacional, veja bem, 29 gols em 22 partidas. O Vasco fez 31 gols. Estamos falando de um time que terminou na 10ª colocação do Campeonato Nacional Brasileiro. Você quer mais argumentos? Vamos lá. O atual líder do Campeonato Paraguaio é o Libertad. Libertad do Paraguai. E aí eu fui ver ali a referência técnica do Libertad. Você sabe quem é? Oscar Cardoso. É um atacante bom, né? Ali no seu tempo, sei lá, dos 28 anos, 30 anos. Só que hoje ele tá com 41 anos. Ele é referência do Libertad, líder do Campeonato Paraguaio. Você quer outro? O reserva dele é o Roque Santa Cruz, também excelente jogador, mas já com seus 43 anos. Realmente esse é o argumento que você vai me dar, que ele foi o melhor zagueiro do Campeonato Paraguaio e eu estou de sacanagem? Enquanto o Capasso estava enfrentando jogadores veteranos que têm idade para jogar na pelada do meu avô, o Lucas Freitas encarando Luiz Araújo, Bruno Henrique, Plata, Arrascaeta, Deus! Voltei. Não dá. Rapidamente. Mais um argumento. Eu fui pegar aqui o Capasso em 2023, né? E muita gente não lembra disso, né? Fica na imagem somente ali a participação dele no Carioca, que ele citou aqui. Ficou ali queimado pelo gol que errou contra o Flamengo, mas não. A gente tem que lembrar que o Vasco foi no mercado na segunda janela contratar o Maicon, sem joelho, lento, quinto reserva do Santos. E quando chega o Ramon Dias, a defesa do Vasco não estava ajustada. E na reta final do Campeonato Brasileiro, o Capasso não conseguiu ganhar a vaga com 28 anos, um zagueiro jovem. Ele não passou a confiança para o Ramon Dias para ganhar a vaga nem do Medel e nem do Maicon. Tem um jogo aqui que eu separei para vocês, ó. Vasco e Corinthians, aquele 4-2, o Maicon estava suspenso. Quem jogou foi o Capasso. Pega aí os melhores momentos para você ver os gols que o Vasco levou. O Capasso é terrível de ruim, gente. Terrível de ruim, eu não falo. Nação flamenguista, concordo plenamente aí, né? Com o canal Vasco em Família, né? Parabéns pelo canal. E pelo contrário, eu acho que você entende muito de futebol. Quem não entende, esse cara aí que deu o comentário, né? Vamos aqui também discutir, né? Deixar a minha opinião aqui, né? Quando ele fala aí que o Fluminense, talvez muitos imaginam que o Fluminense não entra com medo, né? Entra para jogar com o Flamengo, né? Eu não comparo muito isso, né? E eles também comparam que o Vasco entra com medo, né? Vamos lá, vamos fazer aqui. Vocês tiveram a opinião de um vascaíno, agora vamos ter aqui a opinião do flamenguista. Qual é a diferença do Vasco para o Fluminense quando o Flamengo enfrenta? O Fluminense se apega muito, principalmente naquela vitória que ele teve de 4-1 em cima do Flamengo no Carioca, eu acho que foi em 2023, né? O Flamengo ganhou o primeiro jogo, 2-0, e eles conseguiram reverter esse placar. Isso aí deu uma sobrevida a eles, né? Encheu um pouco mais o pulmão, né? E depois teve eles lutando pela zona de rebaixamento contra um time de Felipe Luiz que poucos falam aqui. Flamengo sem 15 jogadores, né, lesionados e selecionados, que era data FIFA, era Copa América, não parava, né? Poucos esquecem, né? Mas eu lembro. Eles ganharam o jogo também, né? E ali também encheu um pouco mais o pulmão, né? E nesse final do Campeonato Carioca foi isso, né? Eles, pra mim, fizeram 2 jogos, a mesma coisa que o Vasco fez. Claro que o Vascaíno pode enxergar um pouco mais do Fluminense, né? Tudo bem, faz parte. Mas pra mim foi a mesma coisa. Jogou como nunca, perdeu como sempre. Poderia ter perdido os 2 jogos também, né? Se o juiz não tivesse atrapalhado naquele primeiro gol que eles anularam, alegando falta, né? Claro, por que é que eles atacam um pouco mais? Porque é como eu disse, né?
Na virada do Carioca 2023 e na vitória o ano passado em cima do Flamengo. Eles ganharam um pouco mais de pulmão, eles acham que pode bater de frente com o Flamengo, eles sempre tentam um pouco atacar. Já o Vasco vem de 32 jogos, 2 vitórias. Vem de um verdadeiro massacre. O Flamengo, quando pega o Vasco, é um atropelo, a verdade é essa, né? Então, pessoal, isso tudo conta, né? Jogadores do Vasco, quando vai entrar em campo, já entra com medo, né? Já entra traumatizado, porque sabe que o retrospecto não ajuda. O time do Vasco dos últimos jogos só faz perder. O time do Flamengo bem melhor, o elenco mais qualificado, um treinador melhor. Então isso tudo contra o Vasco a favor do Flamengo, né? Sem sombra de dúvida, isso aí já vai entrando na cabeça dos jogadores, vai entrando na cabeça do treinador, né? Queira ou não queira, atrapalha. Mas quando você diz Vasco e Fluminense, o Vasco não ataca tanto, o motivo é esse. O psicológico já está atrapalhando, né? O psicológico de entrar em campo e já saber que vai perder, isso atrapalha. E muito, né? Sobre esse zagueiro do Vasco aí, eu concordo plenamente com a análise que você fez aí. A gente não pode tirar de parâmetro, né? A gente não pode tirar de parâmetro um jogador que foi bem no campeonato paraguaio para um campeonato que aqui no Brasil a gente sabe que o nível é mais em cima, né? Você viu as comparações aí, os atacantes, um de 41 anos, outros é de 43. Isso dos melhores times você fez, né? Imagine se você pegar aí atacantes ali de abaixo da tabela, né? Como é que vai ser, né? O nível, né? Sem sombra de dúvida, você tá mais do que certo, né? Eu sempre digo, ganhar o Campeonato Carioca é bom? É. Mas o que vale melhor é o desempenho nos clássicos. Olha lá como foi que você ganhou. Não é só ver o resultado final. Um exemplo. O Flamengo jogou bem contra o Fluminense, jogou bem contra o Vasco. Aí sim, se ganhou, ok, né? Mas primeiro que eu não tenho de parâmetro. Parâmetro, agora, a partir de agora que a gente vai tirar de parâmetro, né? O Campeonato Carioca não serve de parâmetro para nada, né? O ano passado, o ano retrasado, né? O Flamengo ganhou o Campeonato Carioca e não ganhou nada, né? Conseguiu ganhar mais nada, né? Agora sim, a partir de agora, a gente vai ter parâmetro, né? O caldo vai engrossar, o Flamengo vai enfrentar outras equipes mais qualificadas. E o que a gente espera, não vou mentir, né? Isso não é soberba, né? Confiança, né? O Flamengo tem tudo para ganhar competições importantes, né? E é isso que o torcedor espera, porque joga um futebol vistoso, né? Um bom futebol, né? Então é isso, pessoal. Deixa aqui a sua opinião também, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.